Bom dia a todos. É, tom- Bom dia a todos, né? É, Agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje com vocês, desenvolvendo essa aula, né? Que para mim é um pouco estranho ainda esse formato, né? Mas a gente está se adaptando, né, cada vez mais a esse novo momento que a gente está vivendo. Então, assim, são tempos muito difíceis, né? Hoje ainda acordo com uma notícia bastante triste, que uma amiga veio a falecer, né, com essa doença aí, mas a gente tem que ter muita força, né, e seguir em frente, tentando fazer o nosso melhor possível, né? É, Estão todos ouvindo? Acho que eu já tô recebendo aqui, daqui a pouco vou ter que sair da página principal, né? E para poder projetar aqui os slides. Mas eu fico muito feliz de vocês estarem fazendo essa iniciativa. Converse um pouquinho, né? E tente minimizar um pouco desse afastamento aí que a gente está sentindo, né, nesses tempos aí de pandemia. Tô louca que isso tudo passe, que a gente volte a ter os nossos encontros aí pessoalmente, né? Tem alguns recadinhos. Essa essa aula, né, está sendo certificada a pedido de vocês mesmos. A gente fez o cadastro na plataforma da sede.im.ufprrj.br, né? E a gente está pedindo para que as pessoas se inscrevessem lá para poder ganhar o certificado, confirmar a presença, né? E aí você já gera o certificado automaticamente. E, por favor, a Luana, né, que é quem está à frente aí organizando essa aula, está anotando o nome, coloque o nome ali, confirmando a presença, para que ela possa estar registrando aí, tá? Vou fazer de novo os agradecimentos, né, ao Lucas Gabriel, que sempre ajuda a gente aqui nessas transmissões, ele ajudou a vida, né? E a própria Luana, que fez o contato e está à frente aí também, organizando essas aulas, né? Pelo menos comigo foi ela que esteve mais à frente. Então, gente, esquecido. Às terças-feiras também, para quem não sabe, a gente está fazendo aquele ciclo de palestras, né? Essa semana que vai começar agora, a gente tem a participação do professor da UERJ, né, o Antônio, e cada terça-feira a gente tem um encontrozinho marcado aí às 10 da manhã, tá bom? Então, eu vou começar. O tema que eu trouxe para estar discutindo com vocês aqui é um tema bastante atual, que eu gosto de trabalhar na sala de aula, né? Que seria fazer uma correlação, né? Iniciar um debate sobre a questão do desenvolvimento sustentável e a questão climática, né? Um desafio para a sociedade atual, que eu acho que são temas, assim, são dois temas bastante atuais, né, e que demandam uma série de reflexões, ainda mais no momento aqui que a gente vive. Gente, só confirmem para mim, antes de eu gerar aqui e colocar em página cheia o slide, se a internet está boa, porque eu estou com duas internets aqui para tentar fazer com que a conexão fique melhor. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Podem responder ali. Tá todo mundo conseguindo ou tá falhando a minha internet? Tá, eu já recebi ali que tá indo bem. Então, deixa eu. Gente, eu tô aprendendo aqui com a tecnologia também. Deixa eu só
Deixa eu só resolver aqui. Espera aí. Deixa eu ver. É porque agora eu não consigo mais ver o. Ok. Então, desenvolvimento sustentável e a questão climática é um desafio para a sociedade atual, né? Cada vez mais a gente tem se colocado, né, se perguntado o que são essas mudanças climáticas, né, alterações climáticas, é, e como, né, a sociedade está conduzindo a essas modificações e as consequências, né, que estão acontecendo. Então, eu começo para vocês com uma discussão, inclusive na ABClima, né, tem feito também toda quinta-feira, agora deu uma parada, mas vai voltar em função do dia do geógrafo, né, ela fez uma discussão sobre a questão do clima, né, e numa das palestras o João Lima coloca, né, uma importante é, consideração do que seriam as mudanças climáticas e as alterações no clima, né? Então, ele começa colocando que nós vivemos mesmo a questão de alteração do clima e não mudanças climáticas, porque existe uma escala temporal nessas duas, né? Nessas duas nomenclaturas. Mudanças climáticas teria muito mais a ver com a questão de uma coisa do próprio planeta, né, numa escala temporal muito mais longa, e as alterações do clima seriam mais relacionadas a essa questão do que vem acontecendo efetivamente agora, né? É, então, a mudança climática global é um dos mais significativos, né, desafios da nossa atualidade. Por que que é um desafio? Porque ele envolve, né, muitas questões, envolve uma sociedade, né, envolve uma forma de ocupar o espaço que foi produzida a partir do capitalismo, né, e que, na verdade, é uma apropriação da do uso, né, uma apropriação da natureza de uma forma completamente assim vinculada ao capitalismo, né, uma forma de apropriação, exploração sem pensar nas consequências futuras, né? E o que na verdade as consequências elas podem ser a, elas podem atingir um número muito grande de pessoas, mas as consequências elas podem ser maiores ou menores dependendo, né, da, da população que vive, se são mais pobres, se são mais ricos, né, a forma como isso atinge as pessoas é diferenciada, né, você tem os ricos eles têm uma capacidade de resiliência, né, muito maior do que os pobres, né, as consequências vão ser completamente diferentes, né. E será que a gente vive hoje são mudanças climáticas ou alterações no clima, né? Será que existem duas teorias praticamente sendo colocadas, né, do aquecimento global e a do resfriamento global. A do aquecimento, é, ela vem dizendo que as nossas ações do homem, né, simplificando um pouco, a ação do homem, ela é responsável por as mudanças que estão acontecendo, eventos de seca, eventos de chuva, né, esses episódios que são mais concentrados, no caso das chuvas, e são mais recorrentes, né, ou são alterações no clima, numa escala temporal muito mais curta, né? Uma mudança climática, ela envolveria toda uma questão global, né? E E no caso, o resfriamento, a gente tem uma teoria de que existe uma teoria em curso, né, que o aquecimento pode levar a um resfriamento do planeta. E existe uma tendência, né, pelos ciclos do próprio planeta, que a gente esteja realmente caminhando para esse resfriamento, mas que a ação do homem pode estar acelerando esse processo, né? É, mas a gente vê, né, a gente não pode, existem os radicalismos, né, existem pessoas que defendem o aquecimento e tem também
toda uma indústria por trás, né? E existe também quem defenda o resfriamento, e existe também toda uma, uma indústria também por trás, né? Para onde a gente está indo, eu acho que só a questão temporal vai nos responder, mas as alterações estão em cursos, né? A gente percebe cada vez mais os episódios de chuva concentradas, de secas, né? No sul do país, esse ano, a gente está vivendo uma seca bastante forte, né? Algumas cidades já estão sofrendo com racionamento de água. Inclusive, eu vi imagens de rios aqui, rios, né, com é, bastante caudalosos, né? Mas é que a gente vê que as pessoas estão atravessando a pé imagens que chocam, né? Por conta da seca que está desse período, né, que está sem chover alguns dias, ou a chuva que cai não é suficiente para repor os reservatórios, né? Então a gente percebe que esse movimento de alterações ele está em curso, né? Mas a gente não pode afirmar com toda certeza que isso significa uma mudança climática mais global, né? É, esse tema é bastante explorado, né, abordado pela mídia, porém com muitas imprecisões. E muitas das vezes, quando é abordado, ele trabalha muito a questão da, de uma certa culpa, né, relacionada à população, como se a gente fosse o responsável por todas essas modificações e que não tem mais jeito, né? Que, na verdade, a, se a gente não mudar o comportamento individual, mudar os nossos hábitos, a gente não vai resolver a questão climática. Não que isso não seja importante. Eu acho que é cada vez mais necessário que a gente tenha essa mudança de postura perante ao meio, né, ao meio que a gente vive. Mas não é só isso, né? A gente sabe que a indústria, que a política pública, tudo isso precisa de mudar conjuntamente, né? Para que a gente possa atingir e chegar nessa consciência mais coletiva, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos, né, de como a mídia, ou como o marketing, né, faz com que a gente se torne responsável, né, também por essa questão dessas mudanças, né, dessas alterações, mas que também isenta um pouco, né, essa questão do coletivo, né, pensar numa sociedade mais global. Por exemplo, sustentabilidade, cada um faça a sua parte, jogando para o indivíduo a responsabilidade. Pensar, comer, preservar, diga não ao desperdício. E aí a gente começa a ver, né, que isso traz uma responsabilidade para a pessoa, por exemplo, economize a água, né? Diminua o uso, lavagem de carros, o uso da torneira, tantos minutos, né? Todo esse discurso que acaba aparecendo culpa a população pelo uso da água, mas não faz um debate em cima de que as indústrias, por exemplo, a agricultura também, são uma das instituições que mais consomem água, né? E aí, assim, não faz esse pensar coletivo, ele joga para o indivíduo, mas também não muda um, um, o modo de pensar coletivamente, né? Aqui também eu trago uma imagem, né, que até hoje me choca muito, que foi a do Morro do Bumba, em Niterói, né, numa chuva concentrada que aconteceu, e que a população estava morando, descobriu que estava morando em cima de um lixão, né? E eu lembro muito bem na época as reportagens, né, que eu assisti e que muitas das vezes falava que a culpa era da população que estava vivendo sob esse lixão. E o que na verdade a gente começa a analisar, né, que muitas das vezes a história disso se perdeu e a população nem sequer sabia que aquilo ali tinha sido um antigo lixão. A parte da prefeitura, né, a gestão pública, ela acabou que forneceu água, luz, né, uma série de recursos para que aquela comunidade estivesse localizada ali. E depois isso fica meio que escondido nesses grandes discursos que são colocados aí pela mídia, né? Aqui outros exemplos, né, que para resolver
as mudanças climáticas, né? Faça algo, come menos carne, use menos, compre comida local, né? Energias alternativas e etc, né? Várias coisas, seja forte, né? Use a questão dos combustíveis, né? Não voe, né? Os aviões, enfim, traz uma série de mensagenzinhas que são colocadas aí como culpando, né, o indivíduo mesmo pela questão, né, do uso é, do meio, né? E na verdade é isso que eu sempre chamo a atenção. A gente precisa repensar as práticas também enquanto indústria, enquanto sociedade, enquanto política pública, né? Que eu acho que acima de tudo é o que se resolveria. E também sempre defendo a questão da educação, né? Educação para o risco, educação para se pensar essa nova sociedade, né? Educação ambiental nesse contexto seria fundamental, desde criança você trabalhar isso com, com as crianças, né? Com trabalhar esse tema e a importância disso, né? É, Geralmente, né, a mídia, ela trabalha também, a mídia, os meios de comunicação em massa, né, trabalham, abordam as mudanças climáticas sob esse olhar do aquecimento global, né, é, a temperatura está aumentando, o nível do mar está elevando e aquecendo, degelo, né, então cria-se muito imaginário sobre essa temática, e que, na verdade, a gente não trabalha a fundo realmente, né, o que a gente precisa discutir, que são essas mudanças enquanto sociedade, né? É, Lira traz um conceito de mudanças climáticas, né, que refere-se às alterações globais nas condições climáticas médias, incluindo não apenas as condições atmosféricas, como também os demais componentes do sistema climático, a biosfera, a litosfera, a hidrosfera, criosfera e a própria questão do antrópico, né? Da participação do homem. Então, assim, pensar numa mudança climática é pensar numa coisa mais global, a médio e longo prazo, né? É, e as alterações são questões mais numa espacialização de um tempo, né, muito menor. O aquecimento global, né, os países apresentam diferentes responsabilidades históricas pelo fenômeno, segundo os volumes de suas emissões próprias. Isso constitui, para a definição, hoje, de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que norteiam, por um lado, as obrigações de países desenvolvidos e, por outro, países em desenvolvimento, né? Enquanto, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Gente, isso é muito importante, porque quando se começou a pensar nesse aquecimento global e pensar em medidas de diminuir a poluição do planeta, você passou a criar determinados rótulos também para a questão climática, né? Então, às vezes, as empresas ganharam, os países, né, ganhavam carta verde para poder negociar o que eles tinham, o que eles poderiam ainda sobrar de poluição, né? Então, gerou uma compensação. Por exemplo, o eucalipto, apesar, a gente conhece todo o impacto que ele causa, né? O deserto verde, onde a introdução de uma única planta, né? Você perde a biodiversidade, você tem problema no lençol freático, você tem problema na vida, né? Daquele solo, na acidificação do solo, mas ao mesmo tempo é ele te dá o direito de poluir. Como é que é o direito de poluir? Você está plantando árvores, então você ganha a carta, né, verde para poder diminuir aquela cota mundial que você tinha que é, não poluir. Então, assim, ou simplesmente as indústrias passam a ganhar o tal do selo verde, né, por serem mais ecologicamente corretas, e, na verdade, você só agrega um valor em cima dessa mercadoria, né? Então, assim, são essas questões que eu chamo a atenção, que quando a gente começa a discutir a questão ambiental, você acaba que não discute realmente, né, a essência do que seria uma diminuição dessas questões
da poluição planetária, né? Então, diante desse contexto das mudanças, né, uma parcela da comunidade científica atribui esse fenômeno como processo natural, afirmando que o planeta está numa fase de transição e que a gente estaria caminhando, né, saindo de uma era glacial para uma interglacial, e aí a temperatura ela aumenta em consequência desse fenômeno, né? E o homem estaria acelerando esse processo. As principais atribuições para o aquecimento global são relacionadas às atividades humanas, como a gente vem discutindo aqui, né? Que intensificam o efeito estufa através do aumento da queima de gases, né? Contido em combustíveis fósseis, né? O petróleo, carvão mineral, gás natural e outros, né? É, e a queima dessas substâncias, né? Retém o calor e provocam o efeito estufa, aumentando a própria temperatura do planeta, né? Outros fatores, né, que contribuem de forma significativa para a transformação do clima seria o desmatamento e a impermeabilização do solo, né? Aqui eu trago algumas fotos, até chocantes, né, algumas imagens chocantes que para a gente discutir essa questão do desmatamento, né? Geralmente o desmatamento vem associado às queimadas, o que joga uma poluição bastante grande na atmosfera, e também todo o impacto proveniente, né, da retirada da vegetação. O dia da queimada do ano passado trouxe, né, problemas bem significativos aí, intensificando muito a questão do desmatamento aqui no Brasil, e a gente viu um exemplo de uma mobilização até mesmo internacional, né, em função desse problema aí que a gente teve. A impermeabilização do solo, né, o exemplo de cidades onde cada vez mais o asfalto, por exemplo, ele tem eu sempre brinco, né, que o asfalto é um sinônimo de progresso. Existe uma música que quem é mais antigo lembra, o sertão, no sertão as cidades esperam um dia que o asfalto chega, lá se vão automóveis, e assim, e a música continua. Eu sou péssima cantora, não vou cantar aqui para vocês, mas essa passagem dessa música, ela é muito interessante, porque é isso, o asfalto é o sinônimo do progresso, né? É, quando a política, ela se movimenta disso também, né? O ano eleitoral, a gente percebe que trechos de cidades, elas são asfaltadas, né? E isso também vem de voto. Então, assim, mas a consequência do asfalto, ela é muito grande, porque primeiro, ela impermeabiliza o solo. Não existe a percolação da água, que seria, né? Eu não estou defendendo que as ruas têm que ficar toda no barro, não, mas existem formas alternativas de você criar, né? É, algo mais ecologicamente menos prejudicial ao meio ambiente, né? A questão da verticalização dos prédios, né, quando não existe um plano diretor que leve em conta a questão climática, a dinâmica climática do local, né, você pode ter formação de ilhas de calor, corredores de vento, né, se você não tem um projeto numa cidade, de uma urbanização, você acaba tendo problemas também com relação ao clima, né? Então, assim, são questões na cidade com relação que você passa a ter é, em função de um planejamento que não leva esses elementos em consideração. A escala do impacto, né, potencial ainda é incerta, a gente não sabe exatamente quando essas mudanças vão se efetivar. O que a gente percebe é que as alterações estão em curso, né? Contudo, ela pode levar a uma série de consequências, como a escassez da água potável, né? Mudanças na produção de alimentos, aumentar o número de mortes por inundações, tempestades, ondas de calor, secas, né? A gente não fala muito da seca aqui na nossa realidade, mas ano passado também a gente vivenciou aí mundialmente, né, uma grande seca com grandes incêndios em dimensões assim gigantescas, né? E também eu não coloquei aqui, mas a gente pode falar também de doenças, né?
A dengue é um exemplo disso. O professor Francisco Mendonça tem um trabalho, tem a pesquisa dele, né, pautada na questão do clima e a questão do aumento das doenças, né, provocadas da dengue, né? Eu tenho um orientando do mestrado, o Henderson, que trabalhou a questão da dengue e o clima, né? E eu sempre falo que me ajudou muito, porque hoje a gente está passando por essa epidemia da gripe, mas a gente tem que lembrar que outras epidemias a gente já passou também. Eu estava grávida no período da dengue, né, da chikungunya, da zika, e eu lembro da sensação de medo que eu sofri também por pegar a forma, né, que eu me protegia também para não pegar nenhuma dessas doenças que estavam levando toda uma consequência aí é, é, na, de mortes, né, de problemas de saúde nas crianças. E a gente tinha muito medo nessa época também. E aí eu lembro que a gente analisou, né, os meses que mais poderia ter casos de dengue, e não são no verão como é divulgado, né? Os meses onde tem a proliferação são os meses onde existe, né, uma média em que a temperatura e a precipitação precisam estar num determinado patamar. Não pode ser muito quente, não pode ser muito frio, não pode chover muito, né? Não pode ser muito seco. E os meses ideais para a proliferação do mosquito da dengue são abril e maio. Então, os picos da dengue acabam ocorrendo nesse período e não no verão, né? Então, a gente descobriu muita coisa a respeito dessa relação do clima e da saúde, né? Principalmente com a dengue, que foi nosso foco. É, as mudanças nos ecossistemas estão em curso também, a gente percebe, né, que cada momento glacial, interglacial, a vegetação acabou se comportando de uma maneira diferente, né? Você tem o Absaber falava muito, né, da questão do cerrado na Amazônia, que explica não é somente a questão do solo, né? Mas sim também uma questão de mudanças que ocorreram, fazendo com que o cerrado aumentasse ou diminuísse pelo território nacional. A gente pode ter, né, um aumento da extensão de áreas afetadas pela seca, o Nordeste brasileiro seria uma mudança, né, climática, a gente pode falar que seria uma área provavelmente bastante afetada, né, e áreas a Amazônia também, né, áreas que é, têm hoje um comportamento de precipitação, elas passam a ter um outro comportamento. Numa era glacial, por exemplo, a, as áreas mais secas, elas acabam aumentando pelo território, né, pensando no território brasileiro, é, e aí a retração da floresta amazônica também acontece, né? A gente tem diminuição de estoques de água armazenado nas geleiras, né, no caso do aquecimento, é, e aí pode levar também ao aumento, a elevação do nível do mar, né? Proliferação de insetos, né? Outras consequências quando a gente fala da geografia da saúde, né? Citei o exemplo da dengue, mas existem outros, né? E aí a gente tem que sempre discutir que os problemas são globais e as soluções também devem ser globais, né? Envolve escolhas nesse padrão produtivo e tecnológico, né, que a gente tem em cada país, e uma questão que acho que vale a pena a gente salientar bastante é que as pessoas mais pobres são as mais vulneráveis, né? E que a vulnerabilidade, ela é diferente. É igual a esse processo que a gente vive hoje, né? Eu ouvi uma frase outro dia que estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. A vulnerabilidade, ela é diferente para cada classe, né, social. É, por exemplo, pensar na, nessa gripe atual, né, quando você teve ela atinge primeiramente, aqui no Brasil, né, atinge primeiramente uma classe média alta, e agora ela está começando a atingir, né, os pobres também. Mas como é que você enfrenta essa crise, né, essa pandemia?
quando você tem um caso numa família, numa classe média alta, é muito tranquilo você isolar a pessoa dentro de um quarto, né, com um banheiro, e fazer com que o restante das pessoas da casa fiquem, de certa forma, protegidos, né, se não foram contaminadas ainda. Mas dentro de uma casa, numa comunidade, né? Como é que você faz isso? Muitas das vezes moram 5, 6 pessoas num único cômodo, né? Que às vezes a única divisão que existe é quarto e banheiro. Como é que você separa, né? Como é que isso falando só do aspecto da moradia, sem contar a questão, né, de outras situações, como a própria sobrevivência de ter que sair para o trabalho, a exposição, o tipo de transporte que a pessoa passa a usar, né? Então, assim, a forma como cada um está enfrentando essa tempestade é completamente diferente. E no caso das mudanças climáticas, também, né? Quando você tem, vai ser diferente, né? Quando pensa num episódio de chuva concentrada ou de seca, você pode ter em formas de enfrentamento completamente diferentes, né? Quem é a população mais atingida no caso de uma chuva forte? São as pessoas que moram em morros, né, lá onde não tem uma infraestrutura adequada, onde a chuva bate e ela vai provocar erosão, vai provocar, né, quedas de casa, pessoas que moram em áreas de riscos, né? Essas serão as mais vulneráveis, e a capacidade de resiliência vai ser muito menor numa população dessa, né? Eu sempre falo que também a resiliência é um conceito que a gente precisa tomar cuidado, porque ninguém quer voltar ao ponto que estava, né? A gente quer voltar a um ponto melhor do que o que a gente estava. Então, às vezes, o ponto em que a pessoa volta é pior ainda, né? Porque perdeu todas as referências, perdeu todas é, a, a, todo lugar de vivência, né? Então, é muito complexo também você discutir a questão da retirada da população de uma área de risco, né? Começar a discutir simplesmente. Não, você precisa sair daqui porque você mora numa área de risco, sem ajudar a população a, a discutir o que é realmente uma área de risco, né? O que está em risco para ela, e sem oferecer alternativa de sobrevivência também, né? Até mesmo os conjuntos habitacionais que são construídos, eles são questionáveis, porque geralmente você retira a população desses locais e joga para outro, né, para um conjunto habitacional onde não tem ônibus, não tem, as relações familiares são quebradas, né, as relações de vizinhança, muitas vezes a pessoa passa a não ter condição de ir ao trabalho, ou com quem deixar os filhos, porque não tem escola, não tem uma série de infra, né, associada a esse conjunto, e ela acaba voltando para o seu local de moradia. Ou mesmo, né, eu já ouvi uma vez dando uma palestra, e eu fui questionada, falando da questão, né, da necessidade de você sair dessa área de risco, e que às vezes eu também não entendia por que às vezes uma pessoa, duas da família acabam permanecendo, mesmo num episódio de chuva, né, num local que está correndo o risco de cair. E aí a pessoa me falou, professora, a questão não é só essa, a questão é que se a gente sair, vem alguém e tira tudo da gente, né? Roubam, entram na casa e fazem o roubo, e, enfim. E aí você passa a lidar com outros tipos de riscos, né? As pessoas acabam ficando dentro das casas também, porque precisam cuidar para não serem roubadas, né? Então aí você vê que a questão é muito mais complexa, né? A fome, problemas de saúde, né, são decorrentes também dessas mudanças. E aqui eu trago para vocês um quadro, né, do IPCC, dando algumas projeções, a gente está perto, né, quando eu tirei esse material, falava em 2020, de algumas mudanças que estão em cursos, né, e as consequências disso para a população. Por exemplo, na África, projeta-se que entre 75 a 250 milhões de pessoas sejam expostas a maior escassez de água por conta dessas mudanças no clima, né? Então, a escassez de água, prevê-se que a escassez de água lá se torne um problema muito grande, inclusive relacionada à fome, né, relacionada à agricultura. Na Ásia,
projeta-se, né, que o derretimento das geleiras do Himalaia aumente as inundações, avalanches, né, e afete os recursos hídricos também nas próximas 2 décadas, né, áreas costeiras, como, né, no deltas do sul, do leste e no sudeste da Ásia, ocorrerão os maiores riscos em razão, né, das inundações e aumento do nível do mar. Na Europa, prevê-se que quase todas as regiões da Europa sejam afetadas negativamente por algum impacto futuro nessas mudanças do clima, né? Então, seria um grande desafio aí para o setor econômico, aliás, em todos os países, né? Prevê-se que amplie as diferenças regionais, né, dos recursos, riscos a inundações repentinas, né? Enfim, os ecossistemas, né, o aumento de inundação, também a questão do nível do mar. A América Latina, né, projeta-se que o aumento da temperatura e as reduções da água no solo acarrete na substituição da floresta tropical por uma savana, principalmente quando a gente fala de Amazônia. Há um risco de perda significativa da biodiversidade e extinção de algumas espécies, né? Enfim, essas são questões que chamam bastante atenção e a gente tem que pensar num histórico, né? Que esse debate da questão ambiental e da questão das mudanças climáticas, ele é extremamente recente, né? E vão impactar diretamente a saúde, o bem-estar da população, né? E os eventos extremos que estão aí, né, cada vez mais presentes, secas, ondas de calor, furacões, tempestade, enchente e entre outros. Aqui eu trago alguns exemplos, né, inundações, secas, catástrofes, né, chuvas, proliferação de pragas, de doenças, né, que estão cada vez mais afetando a nossa sociedade. Ressacas, né, é, é, eventos que afetam as regiões costeiras, deslizamentos, pobreza associada, né, a esses episódios aí são exemplos que a gente pode estar trabalhando, né? E quais os possíveis, né, caminhos e dos efeitos, possíveis caminhos dos efeitos das mudanças climáticas sobre as condições de saúde, né? A gente vê que existem 2 processos aqui, né? A questão da poluição, da emissão de gases, que pode estar provocando, né, aumentos na temperatura, na umidade, na precipitação e na questão dos ventos. Mas nós temos também os processos naturais, né? Que são, né, independentes da ação do homem, eles vão acontecer. Por exemplo, todas as manifestações dos ciclos do sol, né? Momentos em que a gente tem uma atividade maior ou menor, a atividade vulcânica. O próprio professor Molion, ele fala que o vulcão, ele tem um papel fundamental na questão do clima, né? Momentos em que a Terra teve mais aquecida, você teve um aumento da atividade vulcânica do planeta, ajudando no resfriamento, né? Então, ele seria também um mecanismo aí regulador da temperatura, não só da temperatura, né, como esses elementos que foram colocados ali, temperatura, precipitação, umidade e vento. E a própria questão da orbital, né, do planeta. Então, aí você tem essas mudanças climáticas começando a acontecer, né? Você tem os eventos extremos, que são ondas de calor, inundações, secas, ciclones, queimadas, né? O aumento desses episódios, né? As mudanças em ecossistemas, como a perda da biodiversidade, invasões de espécies, alterações de ciclos geoquímicos, né? Você tem o aumento do nível do mar, provocando a salinização, a erosão da costas, né? Surge declaração, degradação ambiental por contaminação, a questão da pesca, da agricultura, enfim, isso pode levar a perdas de produção, né, acidentes, desastres, a contaminação de água e alimentos por micro-organismos, mudança na distribuição de vetores, né, tanto os hospedeiros quanto os patógenos, insegurança alimentar e desabrigados e refugiados, né, e aí você pode ter mortes, né, por estresse térmico, mortes e agravos pelos desastres, aumento da incidência de doenças e vinculação hídrica, né, emergência de doenças infecciosas, espalhamento
de doenças e transmissões por vetores, né, fome, desnutrição e doenças associadas, né, a esse quadro, e até mesmo doenças mentais. Então, antes da Covid chegar aqui no Brasil, a gente tinha uma esperança bem grande que a nossa questão climática aqui fosse nos ajudar, né, a questão da, da gente estar ainda no verão, né, é, e os países europeus lá estarem no inverno. Então, a gente achava que isso poderia chegar aqui de uma forma mais branda, né? Infelizmente, a gente sabe que não. Existem alguns estudos que já estão sendo feitos, que estão caminhando para a questão da radiação, mas ainda não, já sabe que hoje a temperatura desculpa, e a umidade, né, não são fatores determinantes aí para a gripe, né? Para esse tipo de gripe que está acontecendo. A década de 60 é um marco bastante importante, né? É um momento em que os problemas ambientais se tornaram mais reais e urgentes, né? E gritantes, né? A industrialização, o uso crescente de agrotóxicos, buraco na camada de ozônio, né? Entre tantos outros, foram temas aí que foram colocados em pauta, né? E quando a gente realmente para discutir a questão ambiental planetária, né? Como se a Terra gritasse por um socorro. E aí a gente começa, de fato, começa com as reuniões mundiais para a questão de pensar numa solução mais global para esse momento em que a Terra chegou, né? E aí o termo desenvolvimento sustentável vem muito desse período, né? A gente começa as discussões na década de 60, 70, e na década de 90 ele vem com toda a força. E aí eu faço a pergunta, né? É possível implementar um desenvolvimento sustentável efetivamente? Fica uma pergunta aí para a gente, né, responder diante dessa questão da relação sociedade e natureza. Eu, particularmente, não gosto dessas duas palavrinhas juntas, né? Desenvolvimento e sustentabilidade, elas não caminham juntos. Elas são duas palavras que podem ter múltiplos significados, né? Começando pela própria questão do desenvolvimento, que existe toda uma discussão em cima, né? Não dá tempo da gente trabalhar aqui, mas o desenvolvimento sempre esteve associado ao progresso, né? E ao progresso, o progresso é o quê? Desmatar. Quando você tem a chegada dos portugueses aqui no Brasil, qual é a primeira coisa que eles fazem, né? Assim, entre aspas, né? Mas era tentar implementar um modelo de urbanização próximo ao modelo europeu em curso, né? E era o quê? Tirar a vegetação, porque a vegetação é o atraso, não é o progresso. Então, se desmata para a criação das cidades. E hoje a gente tem no litoral brasileiro praticamente todas as grandes cidades, né? E a Mata Atlântica foi uma das vegetações que mais a gente teve perdas, né, na biodiversidade aí por conta do nosso modelo de ocupação, né? É, então, sempre teve associado ao desmatamento, a criação de áreas não naturais, né, as áreas urbanas, transformadas para adaptar ao interesse da sociedade moderna, principalmente após, né, a Revolução Industrial. Scheibe e Buys, né, conceituam o termo desenvolvimento a partir do sentido literal da palavra, como uma superação dos acondicionamentos naturais ou criados pelo próprio homem, né, que impedem esse progresso. Então, segundo esses autores, desenvolver é romper as amarras, até mesmo aquelas que são representadas pelo meio ambiente, que a gente poderia dizer natural, né? Que eu também não gosto desse termo, porque o natural dá uma ideia de que o homem, né, tem que ser excluído dele. Ribeiro, né, traz o termo desenvolvimento, que fala que o termo, né, desenvolvimento perpassa pelos direitos individuais, de cidadania, de tradição, de justiça social e o próprio destino da humanidade, né, o poder econômico, político e militar, entre tantas outras conotações associadas a ideais de relações entre homens e esse com a natureza, né. Então, esse termo desenvolvimento, né, surge
principalmente na Eco 90, ele surge no relatório, né, Nosso Futuro em Comum, em 87, e na Eco 92 ele foi difundido, e ele tenta buscar a questão do desenvolvimento econômico e a questão ambiental, né, atendendo, principalmente, o termo, né, tentava atender principalmente as necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações e promover as suas próprias demandas. É, mas por que que eu falo que eu não acredito nessas duas palavrinhas juntas? Porque o desenvolvimento ele passa a ser contraditório ao sustentável, né? E se a gente colocasse desenvolvimento de uma forma mais sustentável, eu acho, aí sim, esse termo seria mais modelo econômico em que a gente vive. Gente, eu voltei. Vocês estão conseguindo ouvir? Ah, tranquilo, então, vou continuar. Deixa eu pegar aqui os slides de novo. Qualquer coisa vocês me avisem, Luana, vai me mandando mensagem que eu tô com o celular aqui do lado para ir acompanhando se cair de novo, tá? Eu não sei exatamente onde eu parei, mas acho que eu vou voltar daqui, se não for daqui, vocês me avisem que eu retorno um pouquinho, tá? Então, a noção de desenvolvimento sustentável tem como uma das suas premissas fundamentais o reconhecimento da insustentabilidade, na adequação econômica, social e ambiental do padrão de desenvolvimento de todas as sociedades contemporâneas, né? Essa noção nasce da compreensão da finitude, né? Tudo tem, os recursos naturais têm um fim, e das injustiças, que aí passa a ser outro conceito também vigente, né? Na maior parte dos países. Eu sempre costumo falar que a gente fala muito, né, de uma questão de uma alimentação saudável, né, de uma necessidade de aumentar essa alimentação saudável para toda a população, mas que às vezes a gente percebe que esse produto mais saudável, ele passa a ter também um valor agregado, e ele não é acessível para toda parte da população. Aquilo que deveria ser acessível passa a não ser, né, e ele acaba sendo exceção. Então, assim,
um legume que todo mundo deveria, né, consumir, ele acaba sendo destinado para quem pode pagar por ele, né? E isso é bastante complicado nessa dinâmica, né, de pensar essa estrutura dessa sociedade atual, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, né, conhecida como a Rio+20, aconteceu em 2012, gente, parece que foi tanto tempo atrás, né, mas não tem nem 10 anos, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, e o objetivo era discutir sobre essa renovação, né, desse compromisso político com o desenvolvimento sustentável, né, e aí a gente passa a ter 3 áreas relacionadas a esse desenvolvimento: a dimensão econômica, social e a dimensão ambiental, né? E a sustentabilidade, ela estaria condicionada ao desenvolvimento simultâneo desses 3 pilares, tentando fazer com que esse conceito, né, que a aplicação desses conceitos se aumentasse, né, visando a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. A sustentabilidade ambiental consiste na manutenção das funções e componentes dos ecossistemas, né, de modo sustentável, podendo igualmente designar-se como a capacidade que o ambiente natural tem de manter condições de vida para as pessoas e para os outros seres vivos, tendo em conta a habilidade, a beleza do ambiente e a sua função como fonte de energia renovável, né? A sustentabilidade econômica, né, seriam conjuntos de ações, conjuntos de medidas políticas que visam a incorporação de preocupações e conceitos ambientais e sociais aos conceitos tradicionais de maior valor econômico. Essas medidas e políticas são adicionadas com o objetivo de levar em conta os parâmetros ambientais e socioeconômicos, criando assim uma interligação entre os vários setores, né? O lucro não é somente medido financeiramente, mas também de forma ambiental e social, né? O que incentiva um uso mais correto da matéria-prima e dos recursos humanos. E a sustentabilidade sociopolítica senta-se, né, nesse equilíbrio social, tanto no desenvolvimento social como, né, da questão socioambiental, que ficou faltando ali. E aí implementa, de fato, a Agenda 21 e as metas do desenvolvimento para o milênio, né, que trariam esses indicadores, que pensariam na questão da pobreza, nos perigos naturais, né, no desenvolvimento econômico, na governação, no ambiente, estabelecendo uma parceria global e econômica, questão da saúde, da própria terra, né, padrões de consumos e produção, a educação, os oceanos, os mares e costas, né, demografia, água potável, escassez, né, e biodiversidade. Enfim, vários temas aí que colocaram em pauta, né, e aí também traz uma coisa que volta, né, a ser bastante discutida, que seriam os 8 jeitos de mudar o mundo, né, acabar com a fome e com a miséria, a educação básica para todos, né, igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante, combater a AIDS, malária e outras doenças, né, muitas delas também vinculadas à questão climática, a qualidade de vida, o respeito do meio ambiente, e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, não só mais aquela ideia de eu faço a minha parte, né, para poder mudar o mundo. A urbanização, o desenvolvimento industrial, as alterações no cotidiano das pessoas, né, trouxeram essas mudanças nessa forma de consumo. Logo, essa percepção do ambiente também mudou, né, passando de algo que era usado para sobreviver para, né, tem esse intuito de gerar capital. A natureza externa, a questão tem que fazer essa modificação, né? Alguns conflitos, né, a gente percebe cada vez mais esses conflitos socioambientais, né, o novo Código Florestal, as obras, né, para a construção dos campos para a Copa do Mundo, as hidrelétricas, entre tantos outros empreendimentos, são exemplos, né, desse jogo de interesse. E aí vem questões, né, dentro do desenvolvimento sustentável que a gente questiona também, porque muitas das vezes áreas que são preservadas de uma hora para outra, de repente, deixam de ser, né, e até quando, né, é necessário resguardar determinada área. É dessa forma que o capitalismo acaba se apropriando e pensando nessa relação
da natureza com a sociedade, né? A reformulação do Código Florestal foi uma disputa entre a bancada ruralista e ambientalista, a gente percebeu isso. E quando ele foi implementado, simplesmente tinha acabado de ocorrer uma das piores enchentes aqui no sul do país, né? Onde a gente viu que uma área completamente florestada, né, tinha sido devastada pelas enchentes. E aí, nesse momento, Santa Catarina, por exemplo, foi um dos estados que mais se colocou a favor da mudança do Código Florestal, né? E foi um dos estados que mais sofreu com as enchentes daquele ano. O que devemos preservar e o que pode ser desmatado, né? São questões aí que são colocadas. E até quando e por quem? São perguntas que precisam ter respostas, né, diante desse cenário. A, a simples possibilidade de isenção, né, de punição ao desmatamento dos proprietários de terra ou mesmo da desobrigação de recompor essas regiões desmatadas pode levar a um desmatamento sem controle. A gente acabou de ter o Dia do Fogo aí, né? É algo recente. E pensando no cenário atual, a gente está sem uma representação ambiental efetiva aí no nosso governo, né? E aí a gente pode ter consequências muito graves, né? Como as enchentes, quando você desmata, você retifica os canais do rio, você está aumentando a velocidade, a percolação da água no ambiente com a vegetação, aquele tempo que ela demoraria para chegar ao leito do rio, com o desmatamento, ela vai chover e ela está chegando ao rio, provocando as enchentes, né? Enfim, você está aumentando aí as consequências das alterações do clima. É o que eu sempre falo, quando a gente pensa numa média do Rio de Janeiro, você pega o mês de janeiro, fevereiro, março, que são os meses mais chuvosos, né? E você percebe que não teve mudança significativa na quantidade de precipitação mensal. Você percebe que tem episódios de chuvas mais concentradas, né? Isso sim, né? Esses picos, né, de chuva estão acontecendo. A gente tem que sempre pensar também de forma comparando 50 milímetros de chuva, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? 50 milímetros de chuva pode ser muita chuva, pode ser pouca chuva. Depende da escala temporal. Quando eu falo 50 milímetros de chuva no intervalo de 24 horas, pode preparar um bote, porque a cidade vai ficar alagada. Quando eu falo em 50 milímetros numa escala temporal mensal, é muito pouco, né? Ou, no caso do Nordeste, um clima semiárido, às vezes vai de 50 milímetros a 150 milímetros de chuva por ano. Então, assim, depende da escala que a gente coloca. Então, um intervalo de chuva de 50 milímetros em 20, enquanto que 50 milímetros numa escala mensal ou numa escala é, a sustentabilidade constitui, então, uma forma de mudar o desenvolvimento econômico. Quem ainda tem dificuldade de incluir as preocupações com o desenvolvimento social e a própria proteção ambiental, né? E aí tem um quadrinho aqui que mostra para a gente, né, um pouco da questão, né, dos pilares que precisam ser discutidos, né? O desenvolvimento social, preservação e conservação ambiental, desenvolvimento econômico, sempre pensando, né, na justiça socioambiental, no desenvolvimento sustentável, na inclusão social e na ecoeficiência, né? Que esses precisam ser vistos de forma integrada, né? Pensando sempre também de forma transversal, e hoje a gente inclui também a questão da sustentabilidade cultural, que também perpassa aí pelo debate, né? Não só o econômico, ambiental e social, mas também a questão cultural de cada população. E aí a gente parte um pouquinho, né, pensar, né, nessa relação do clima, na questão da sustentabilidade, se é que existem soluções.
Soluções existem e a gente percebe que cada vez mais a sociedade vem tentando se organizar para isso, né? A questão do planejamento público, né? Pensar em áreas verdes. Aqui tem um exemplo, né, do ônibus que ajuda a diminuir a questão da ilha de calor dos grandes centros, com telhado verde. O telhado verde aqui embaixo, né? Construções. Existia um projeto no para a reforma, né, do Maracanã, que poderia pensar na questão de transformar o próprio Maracanã numa área de um telhado verde. Isso ajudaria a minimizar a questão da precipitação, né, a absorção da chuva, a questão da ilha de calor, pensar em fontes de energia alternativas, né, que não tão poluidoras, pensar num planejamento urbano que envolva efetivamente a questão das cidades, né? Essa charge eu gosto muito, porque gosto muito no sentido de de pensar a questão pública, né? Aqui ele fala, né? O governo pede para as pessoas deixarem a área de risco. Será que a gente vai ter que se mudar do Brasil? Porque a área de risco não é só quem está lá em cima, né? Morando no morro, é quem está lá embaixo que vai. Você tem morros e tem áreas que são alagadas, né? Então, você, por exemplo, em Santa Catarina, em Florianópolis, área de morro, geralmente quem mora é um pouco mais a elite, porque as áreas mais baixas são as áreas que sofrem com as enchentes. Então, existe essa mudança. Morar no morro, às vezes, é chique, né? Porque o principal problema de Florianópolis é a questão dos alagamentos, né? Do Rio de Janeiro, a questão dos morros, né? Então, e aí eu falo sempre, né? Falei no início e falo aqui de novo que a educação para o risco ele é fundamental, porque quando você tem uma população que passa a ser treinada, vou usar o termo treinada, é horrível esse termo, mas vou usar ele no sentido de o Japão, as crianças, elas sabem o que fazer quando quando tem uma tsunami, quando tem um tremor de terra. Nos Estados Unidos, furacões, ciclones e etc. E aqui no Brasil, por que que a gente também não tem uma educação para o risco efetivamente para cuidar dessas áreas, né? Eu tenho um mestrando que defendeu, o Junimar, que defendeu a dissertação de mestrado falando da questão da educação para os riscos, e ele coloca, né, estudou os currículos das universidades e das universidades do Sudeste, né, e também pensou na questão da fazer a inter-relação com os professores, e a gente percebe que às vezes a gente trabalha o tema climatologia na sala de aula, mas não consegue fazer uma ponte com a nossa realidade do Rio de Janeiro. Nós temos, sim, um clima, né, que ele é sazonal, nós temos um período de chuva que vai de outubro, mais ou menos, março, abril, né, as águas de março que fecham o verão. Só abro um parênteses aqui, esse ano a gente tem que rezar para essas águas de março não chegarem, né, as águas de abril, maio agora, mas pensando que se a gente tivesse nessa epidemia da gripe no ano passado a gente teve um evento muito forte no mês de abril, né? A cidade praticamente parou em função de uma chuva que ocorreu de forma concentrada na cidade e deixou várias pessoas mortas, desalojadas, né? Imagina se aquele episódio de chuva acontece esse ano. As pessoas iriam sofrer com as consequências das chuvas, mas também com a aglomeração que isso iria causar por conta da gripe, né, que está em curso aí, dessa epidemia da gripe. Então, eu sempre falei, desde que isso tudo começou, eu sempre falava, tomara que as chuvas esse ano diminuam, porque senão a gente vai ter dois problemas aí, né? Aí fecha o parênteses, agora eu acabei esquecendo onde eu estava, mas, assim, a população ela precisa ser educada para o risco, né? A gente precisa aprender a lidar com esse problema que a gente tem, que é esse clima sazonal, um período de chuva e um período de seca.
né? E seca ainda, a gente tem algumas práticas que podem levar a problemas sérios, que a população não discute muito, mas qual é o período do ano que a gente solta balão? Junho, julho, as festas juninas e as festas julinas, e são justamente o período do ano em que a umidade do ar está mais baixa. Isso pode levar a incêndios imensos, né? E nossos incêndios ainda são em reservas, né, florestais, não acabam não atingindo, como acontece nos Estados Unidos, como aconteceu, né, na Europa, populações, mas a gente já está começando a ter uma ampliação desses impactos, sim, né? A gente precisa equilibrar a questão ambiental e a questão, né, urbana, e eu tenho visto vários mensagens, né, vídeos do que está acontecendo com a população de quarentena, né, em casa, a natureza está se ressignificando e reaparecendo em alguns locais, né, mostrando de fato, dando um alerta para a gente que é preciso é, que a população repense a nossa forma de se desenvolver e a nossa forma de se relacionar com o ambiente. E, gente, e aqui tem algumas bibliografias, né? E eu coloco aí à disposição, se alguém quiser, eu posso mandar esse PowerPoint, e também materiais aí para vocês lerem sobre esse tema. Eu. Deixa, deixa eu voltar para cá, que aí eu consigo acompanhar vocês. Voltei aqui. É, E eu espero, sim, que eu tenha trazido. Eu tentei fazer uma coisa mais enxutinha para a gente poder estar discutindo aqui, né? E abro aí para as perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, é, fazer alguma intervenção. Vou dar uma olhada aqui, né? Nos comentários que vocês estão fazendo. E agradeço, sim, imensamente o convite, né? E estou aberta aqui para a gente dialogar. Por favor, mandem as perguntinhas aí para a gente estar conversando e uma teleaula, né? Sempre difícil. A gente está reaprendendo, né? Se ressignificando aí no meio disso tudo, né? Eu fico nesse momento bastante apreensiva com os professores que estão na rede pública, mas principalmente na rede particular, né? Que estão precisando se reinventar o tempo inteiro, né? Não que não seja necessário, não que isso não faça parte da nossa profissão, mas fazer uma teleaula da noite para o dia é algo sempre bastante complicado, né? E a gente teve que aprender muito aqui com essas tecnologias, né? Tá tendo que mudar nossa forma de dar aula. Então, eu pensei em não trazer uma coisa muito longa, uma coisa mais curtinha, mas para que a gente pudesse agora travar uma discussão aí. Tá bom? Vou olhando aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta já. Estou passando aqui. Tenho o Jefferson. A criação de gado, além de contribuir para o aquecimento global, causa grandes perdas de solo em todo o mundo. Atualmente, no Brasil, temos mais gado que pessoas. É por aí, né? É, é, inclusive, eu tirei do slide, tinha uma partezinha lá que mostrava que estava se pensando em alternativas como a produção de mini vacas, mas, na verdade, é triste pensar, né, que também essa produção de gado que a gente tem hoje, muitas das vezes não serve nem para alimentar a população do nosso próprio país, né? Acaba indo todo para o mercado de fora. Enfim, teríamos que repensar até mesmo na forma de consumo que a gente tem aí, né? Tem outra aqui. Você pode falar um pouco sobre as mudanças climáticas e o comportamento animal nas grandes cidades?
Gente, não entendi. Não entendi a pergunta. É, não entendi essa pergunta, mas eu posso falar da questão das mudanças climáticas, né, nas grandes cidades, né? A gente não, hoje a gente não pode falar muito de mudanças climáticas quando a gente pensa na cidade, né? Existem questões que a gente fala mudanças de tipo ilha de calor, né? Que são mudanças mais micro, que vão compor esse cenário mais global. Existem alterações, sim, que estão em cursos, né? Você percebe que às vezes você tem um aquecimento de uma cidade, ou de pontos de uma cidade, quando comparado com outras áreas. Por exemplo, eu faço um trabalho de campo no centro da cidade, e que a gente começa a medir a temperatura de uma região que é um parque até uma área, até a Lapa, na verdade, uma área bastante urbana. E a gente consegue perceber toda uma diferenciação na temperatura, né? Isso em função, se tem vegetação, você tem naturalmente uma diminuição da temperatura. Se tem uma área mais urbanizada, você tem a elevação disso, da temperatura, né? Em alguns casos, você tem até mudanças na direção do vento. Isso seria uma mudança, né, em função do fluxo de carros, em função da urbanização, né, do tamanho do prédio, dos corredores que isso se forma, né? Você tem essas modificações, sim. E quando você compara com uma área mais afastada, a tendência é você ter uma temperatura menor. A questão da precipitação, 50 milímetros de chuva numa área rural, em um intervalo de 24 horas, você tem uma consequência. 50 milímetros de chuva no intervalo de 24 horas, dentro de uma cidade, você tem outra consequência. Então, assim, e o que a gente tem percebido é que a gente tem esse ritmo de precipitação, ela tem sido tá, tá diferente, né? Você percebe que esses eventos que eram extraordinários, né? Eles estão se tornando mais recorrentes, né? A poluição, tudo isso que eu já vinha falando são as consequências. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Também, depois, se quiser colocar mais algum complemento ali e, e pensar, discutir, né? Enfim, a gente tem essa dinâmica, né? As mudanças, as alterações, elas estão em cursos, e a gente percebe que as cidades e a forma como você tem essa produção do espaço urbano, ela vai ser diferente, né? Aqui temos uma pergunta da Sara. Professora, um caminho para a educação para o risco poderia ser estreitamento das relações entre a escola e a defesa civil? Sim, mas não apenas, né? Eu acredito que a educação para o risco, ela precisa ser cada vez mais trabalhada no contexto escolar, né? As pessoas precisam ser treinadas, entre aspas, né, para lidar com esses eventos. Acho que, assim, a climatologia, ela precisa sair do seu formato do livro didático, onde a gente trabalha com o tema, porque o nosso clima é subtropical litorâneo. A gente precisa ir para além, precisa sair desse formato tradicional. A gente precisa fazer com que a climatologia se torne mais contextualizada para as realidades. O que é isso? Quando eu falo de contextualizado, eu falo de explicar o porquê que significa para a nossa vida um clima litoral úmido, litorâneo, né? Significa que nós vamos ter chuva, vamos ter seca ao longo de um intervalo, né, de uma escala temporal de um ano. Então, nós precisamos nos preparar para que os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, a gente saiba o que fazer. Por exemplo,
para que mais didático do que trabalhar um pluviômetro com os alunos? Mas não para falar que aquele aparelho serve para coletar apenas chuva. Ele serve, de repente, numa comunidade para alertar que a chuva está aumentando e que essa população precisa começar a pensar o que fazer. Eles precisam ir para os abrigos, para as áreas protegidas, né? Eles precisam se deslocar, eles precisam proteger o que é possível e sair da casa, porque quando bate, sei lá, 40, 50 milímetros, ele começa a pôr a vida dele em risco. Então, assim, é preciso que essa educação venha lá da base, né? É preciso trabalhar esses elementos com a população. E aí, nada mais justo do que começar pela própria escola, né? Isso deveria ser um dos currículos, dos temas do currículo escolar. E a defesa civil, ela tem um papel fundamental, né? Só que a maior parte da população, peraí, gente, ela entende, desculpa, ela entende a defesa civil como um próprio risco. Então, muitas das pessoas acabam nem é, é, atendendo o pessoal da Defesa Civil porque tem medo que ela vai retirar, né, o medo de que a Defesa Civil retire eles da casa. E assim, às vezes, tem os dois lados, né? De um lado, assim, falta um pouco de sensibilidade dos governantes, que muitas vezes chegam nessas áreas simplesmente dizendo: olha, você tem que sair. Para onde? Não sei, não importa. Ou simplesmente colocam, né, fazem a remoção para as pessoas lá para dentro de um conjunto habitacional sem fornecer o mínimo de apoio. Mas às vezes também tem essa ideia, né, pré-concebida do que seja a defesa civil e que às vezes eles veem a defesa civil como algo muito ruim e o que na verdade está ali do lado para ajudar a população, né? A forma que a defesa civil trabalha, ela é muito interessante. Inclusive a gente tem um capítulo do livro, né, que foi lançado agora dos riscos socioambientais, que tem o pessoal da defesa civil junto com a Mari, que foi aluna nossa também, que está terminando o mestrado. Então, eles falam de todo o papel da Defesa Civil em Nova Iguaçu, né? E como que se faz essa educação? Porque existe a educação formal e a informal, né? A educação dentro do ambiente escolar e a educação que precisa ser feita do lado de fora. Então, a sociedade precisa agir em conjunto, né? O que é o agir em conjunto? É a escola, é a defesa civil, é o poder público, né? Porque, assim, o que a gente vê, muita parte, é uma omissão. Quando a gente pensa que uma comunidade surge, ela surge porque ela foi permitida também. Existe, né, a questão do habitar na cidade, né, dos espaços, mas se você permite que ela tenha água, luz, né, e outros recursos, você está permitindo que ela amplie. Eu não estou dizendo que tem que cortar isso, não, viu, gente? Eu estou dizendo que a questão do planejamento, a questão de um poder público trabalhando junto com a comunidade, junto com a sociedade de forma geral, né? E fazendo com que todo mundo tenha o direito de habitar a cidade, mas de uma forma segura, né? Vamos ver. A gente poderia pensar em maior participação dos jogos para a construção e transformação das cidades, visto que a gente tem uma visão muito ampla de conhecimento de clima, população. Aí continua. Ah, tá, aqui já é outra coisa. Sim, mais do que nunca. Eu sempre falo que o nosso papel de geógrafo, né, o próprio currículo que a gente tem, dá essa visão intermultidisciplinar, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa participação, né? E eu sempre defendo que nós, geógrafos, deveríamos estar é, junto com os planejadores, né? Porque a gente consegue ter essa visão. O engenheiro é formado para um lado, né? Da ciência. Sei lá,
Cada um tem a sua função, um biólogo, né, um geólogo, um engenheiro, cada um tem uma visão da sua área. E o geógrafo tem essa capacidade, mas a gente tem que ter cuidado também para a gente achar que domina tudo, né? É, a hidrelétrica, talvez não no formato de hidrelétrica, mas a energia precisa ser gerada. É, os alimentos precisam ser produzidos, né? A cidade precisa funcionar. E eu sempre falo, a gente não quer voltar ao tempo, né? A gente não consegue mais voltar ao tempo de viver numa caverna. Estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Mas assim, a gente precisa de uma série de tecnologias hoje que são fundamentais para o nosso modo de vida. Por exemplo, a internet que a gente está usando aqui. Quando ela caiu, né, eu fiquei meio desesperada, porque assim, como é que vai voltar a projeção? Mas hoje, se a gente está conseguindo manter o mínimo de atividade, né, não só na educação, como a aula de hoje, mas de pesquisa, a gente precisa dessa tecnologia, né? É, e a gente não pode voltar ao tempo lá atrás, que a gente, no nosso modelo de vida, a gente não suporta mais, né? Mas a gente precisa de pessoas que pensem isso de maneira coletiva, para tentar minimizar o impacto do meio ambiente, né? Minimizar, que eu falo, é tentar desenvolver de uma forma, não falar do desenvolvimento sustentável, mas falar de formas mais sustentáveis, mas que sejam acessíveis para todo mundo, né? E não tentar tornar isso mais um produto do capitalismo, tá? Então, o geógrafo ele tem um papel fundamental, como qualquer outro cientista, dentro de um planejamento urbano. E nós temos essa capacidade de ver o social, né, de olhar o ambiente de maneira integrada, mas a gente também precisa se abrir para as outras áreas, né, precisa escutar, porque todas as áreas são fundamentais nesse processo. E a nossa briga é justamente para que o geógrafo entre nesses setores aí e consigam, né, ter uma visão, ajudar a ter essa visão mais integrada do ambiente, tá? É aquilo que eu vinha falando, né? A natureza, ela está voltando, né? Voltando no sentido assim, ela está passando a ocupar espaços em que ela não ocupava no passado. E aí isso deve servir de um alerta para a gente repensar realmente as nossas práticas, né? E a natureza, ela tem um poder incrível. Se você abandona uma casa, naturalmente, né? A vegetação primária vai ocupando e ela vai reaparecendo, né? Eu vivenciei uma vez eu fiz uma viagem para Ilha de Páscoa e é muito interessante você conhecer a história da Ilha de Páscoa, né? E daquelas esculturas lá. É, a ilha, ela era dominada por vários grupos, né? Que eram diferentes entre si, cada um tinha um espaço, mas a ilha é muito pequena. É, e eles viviam de forma harmônica até o momento em que começou a faltar água e comida. E aí os grupos começaram a brigar entre eles, e uma das questões que eles faziam era derrubar os moais, né, para que mostrasse a dominação de uma tribo para outra, né? E a briga começou justamente quando os recursos naturais ficaram escassos, né? Devido ao próprio modelo de ocupação de uso daquela ilha, né? E eles não eram navegadores, né? Então eles acabaram brigando entre eles pelos próprios alimentos. Hoje a ilha, né, tem outro perfil, enfim, continua recontando as histórias, né? Mas é muito interessante porque você vê que o modelo, né, de econômico, ele pode levar a uma saturação dos recursos. E aí a guerra por água, por comida, ela pode ser muito maior, né? Então, assim, quando a gente teve essa paralisação aí, já são mais de 50 dias, né?
não sei exatamente quanto tempo, mas e que a gente vê esses símbolos, né, de que a natureza está voltando para o seu lugar. Acho que o que mais me chamou a atenção o, foi lá na Itália, né, os canais de Veneza, e que os peixes voltaram. Quem já viu imagens de lá sabe como aquilo era poluído, e, enfim, são mostras aí de que a natureza é capaz de se reocupar, né? Eu gosto muito do re na frente, ressignificar nesses tempos aí, né? A Simone. Nessa sociedade atual se torna completamente inviável a sustentabilidade de recursos naturais, florestas, solo e água. Não sei te responder isso. Simone, eu vou te responder. Eu acho que a sustentabilidade ela é possível. Pensar, né, na questão de uma cidade mais sustentável, eu acho que é perfeitamente possível, mas precisa de um planejamento, precisa de um poder público efetivo, né, trabalhando nessas áreas. A gente precisa fazer com que a população não, os planejadores, né, pensem a cidade com esse papel, com esse formato, né, o que que a gente pode transformar, ou obrigar, ou em termos de legislação, né, quando eu falo em obrigar, é, por exemplo, o setor imobiliário fazer quando constrói um prédio. Hoje já tem meio que algumas coisas sendo regulamentadas do espaço verde, né? Mas deveriam ser práticas muito maiores. O telhado verde mesmo é um que eu acho que deveria ser implementado com uma força maior, meios de transporte, né, de maneira mais ecológica, investimento de transporte público de qualidade. Eu falo mesmo que se tivesse um transporte de qualidade, né, para a Baixada Fluminense, eu seria o primeiro a abandonar o carro. Se eu pudesse ter uma linha de trem decente, em que as pessoas consigam se deslocar de uma maneira adequada, ou uma linha de ônibus, ou uma linha de metrô, né, em que as pessoas pudessem, por exemplo, fazer isso de forma coletiva, a gente retiraria muitos carros da cidade, muitos problemas seriam resolvidos aí, só nessa retirada de carros, né? Mas assim, falta interesse público, né? Falta uma iniciativa, e aí você vê que o modelo implementado no Brasil, capitalista de transporte, não foi o trem, e sim o carro individual, né? Mas assim, pensar isso coletivamente, eu acho que poderia ter saído assim. É só a gente diminuir a questão do lucro, né, e pensar que eu acho que essa crise que a gente está vivendo agora está fazendo a gente refletir muito, né? O que que a gente pode mudar na sociedade? Então, assim, é possível sim, mas é preciso de algo mais coletivo, como eu venho falando desde o início aqui, né? Pensar coletivamente, pensar politicamente, pensar socialmente, e não excluir, né? Eu acho que todos devem ter acesso a esses recursos. Então, gente, mais alguma questão? Estou vendo aqui, acho que eu fui respondendo todas. Ah, lá colocou, o sistema de crédito de carbono deve ser pensado numa escala global. Com certeza. Eu fico pensando que ele nem deveria existir, na verdade, né? Deveria ser uma consciência, das empresas, uma consciência global dos países, né? Essa questão de geração de crédito, ela é muito complexa, aliás. Você pode vender o crédito, né? Você pode comprar. Então, o que que diminui efetivamente na poluição global? Então, assim, deveria sim ter um mecanismo, você polui, você tem que recuperar, né? Isso deveria ser automático, não deveria ser uma lei para dizer isso, né?
você retira a vegetação, ou você tem que plantar em algum lugar, mas não plantar eucalipto, né? Fazer um reflorestamento efetivo, né? É mais ou menos isso que eu penso aí. Gente, acho que é isso. Olha, assim, gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente pode pensar em novas temáticas aí também, tá? Me coloca à disposição. Como eu falei logo no início, terça-feira a gente está com um ciclo de palestras aí bem legais, assim, com temas bem interessantes sobre climatologia e o ensino. A gente já teve duas, uma falando mais do Rio de Janeiro e trazendo alguns exemplos para a escola, a segunda, que foi essa semana, falando, né, da questão das inclusões, né, de uma cidade inclusiva, do ensino inclusivo, e trazendo alguns exemplos também. Para frente, a gente tem outras temáticas bem legais, então espero que vocês possam estar acompanhando. O processo é o mesmo, faz a inscrição pelo SED, depois dá o oizinho ali, né, por onde vocês estão assistindo. E eu, de coração, espero que estejam todos bem, se cuidem, né? Essa epidemia não tá fácil. Se cuidem mesmo, gente. Eu estou ouvindo muitos casos de alunos nossos, eu estou ficando desesperada, é, com os casos que estão aparecendo aí, viu? Não é só uma gripezinha, tá? E vamos nos manter vivos. A universidade está viva, a gente está aqui, continuamos participando aí dos fóruns de vocês, nossos, né? E vamos seguir, que vai passar, vai dar tudo certo e precisa passar, né? Isso tudo. E a gente espera encontrar com vocês o mais rapidamente possível em sala de aula, né? Não sei como é que o mundo vai estar quando a gente sair disso. Eu sei que eu falo, né? Ontem mesmo eu estava brincando que eu estava com saudade da nossa vidinha anterior a tudo isso, mas ao mesmo tempo eu tenho medo da frente, para frente, né? Que esse mundo que existia lá atrás não existe mais. A gente está passando por uma ruptura muito grande, né? É, eu não sei se é semelhante ou não, mas eu sempre falo, né, que para mim foi um marco muito grande a queda das Torres Gêmeas, que mudou, né? Eu lembro pelo livro didático, eu estava em sala de aula quando aconteceu. É, e aquilo ao vivo, isso mostrou a globalização, mostrou o poder da globalização, né? Mudou regras desde a entrada do aeroporto até regras mais globais aí, né? É, de convivência, e eu acho que essa epidemia hoje está nos mostrando isso. A gente está em outro momento de ruptura, o que vem pela frente a gente não sabe, né? O mundo que a gente vai encontrar quando tudo isso passar vai ser um mundo diferente, tenho certeza disso. Não sei se vai ser melhor ou pior, a gente não sabe, né? Eu sei que a gente está vivendo nesse processo. Então, se cuidem, cuidem dos seus mais próximos, né? Que é com quem a gente está podendo conviver nesse momento. E estamos aqui. Precisando, me procurem, né? Eu estou tentando manter o SIGA lá atualizado também na disciplina de clima e na disciplina de projeto. É, e quando tudo isso voltar, a gente se vê aí, tá bom? Muito obrigada, Luana, pelo convite, né? Por ajudar a gente a se manter viva aí, esse contato tão bonito aí com vocês, tá bom? Um grande beijo aí no coração de todos e a gente se vê aí numa próxima palestra. E continue fazendo isso, hein? Continue assistindo e participando desses eventos aí que são maravilhosos, né? Tá bom? Grande beijo aí, gente.